Pois é, a gente muda de assunto, agora a pauta é saúde, porque o home care, o serviço médico em residência, tem tido um papel muito importante durante este momento de pandemia. Chamo Beatriz Manfredini, que tem as informações e conta agora ao vivo pra gente. Beatriz. Pois é, Kalina, o home care cresceu bastante, durante a pandemia, por muitos motivos. As pessoas tinham mais medo de sair de casa, também para ocupar um número menor de leitos nos hospitais. Para a gente ter uma ideia, em todo o mundo, em 2020, o home care cresceu 15%. Aqui no Brasil, no mesmo ano, nesse primeiro ano de pandemia, 830 empresas do tipo foram registradas. E algumas delas perceberam um aumento ainda maior. Eu falo aqui, por exemplo, do Centro de Treinamento da Home Doctor, que percebeu um aumento de 30% nesse tipo de atendimento. E aí, para isso que eu estou aqui com a doutora Heloísa Gaspar, que é médica aqui da Home Doctor. Doutora Heloísa, bom dia. Então me conta, teve bastante crescimento na pandemia, Por que esse tipo de serviço foi tão importante? Olá, bom dia. Exatamente, houve muito crescimento durante a pandemia por vários motivos. Como você já citou, a falta de leito hospitalar foi um deles. Então a gente passou a atender aqui na atenção domiciliar, aqui na Home Doctor, pacientes com Covid, tanto na sua fase aguda, seja uma fase leve ou moderada da doença para tratamento em domicílio, como também pacientes numa fase de reabilitação, porque o Covid é uma doença lenta e que deixa sequela nos pacientes. Então a gente passou a atender pacientes para reabilitação, em especial a reabilitação respiratória e reabilitação motora. Além de atender esses pacientes com Covid, a gente passou também a atender uma demanda maior de pacientes com outras patologias, que por falta de leito hospitalar ou por medo de realizar uma internação hospitalar, passaram a realizar o tratamento domiciliar. Então, durante a pandemia, a atenção domiciliar conseguiu mostrar, de fato, várias possibilidades de tratamento desses pacientes em domicílio, tratamento com segurança, com qualidade, conseguiu desenvolver novas terapêuticas que não eram realizadas antes e também conseguiu consolidar algumas terapêuticas que já eram realizadas, mas ainda de forma incipiente e que durante a pandemia se estabeleceram de uma forma mais sólida, como, por exemplo, cuidados paliativos de fim de vida em domicílio, nutrição parenteral. Então o segmento como um todo se expandiu. Doutora Heloísa, e agora pós-pandemia a gente começa a entrar num período um pouco melhor, da doença, mais brando. A gente consegue observar essa tendência também para os próximos meses, próximos anos de crescimento do home care? Ah, sem dúvida. Na verdade, esse crescimento do home care, ele já vinha antes da pandemia, ele não aconteceu só durante a pandemia. Os dados do censo do NEAD, que é o Núcleo de Empresas de Atenção Domiciliar de 2020, já mostravam um crescimento de segmento. Isso foi impulsionado pela pandemia e, sem dúvida, isso vai se manter pós-pandemia, porque a atenção domiciliar conseguiu provar durante a pandemia que ela é capaz de realizar uma série de atendimentos com segurança em domicílio, tratamentos novos, seguros, que vão desde tratamento simples até tratamento complexo. E, além disso, é capaz de inserir o paciente no seu ambiente domiciliar, no convívio da sua família, no convívio da sociedade, melhorando a sua reabilitação. Tem taxas menores de complicações quando comparadas ao hospital, como, por exemplo, infecção, como, por exemplo, lesão por pressão. Então, existem benefícios assistenciais, existem benefícios sociais e, por tudo isso, certamente é um segmento que vai se manter em crescimento. Perfeito, doutora Heloísa, muito obrigada pelas suas informações. Pois é, Kalina? Tudo que ajuda no conforto do paciente, também na medicina de forma geral, é notícia boa. Então a tendência, como disse a doutora Heloísa, é que o home care continue funcionando e continue nesse crescimento. Kalina. Certamente, Beatriz, um serviço essencial, principalmente em meio à pandemia que provocou crise em diversos setores. Bom, e daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã tem